Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje dia 19 de maio de 2025, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 6 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos mais operações interessantes aqui na faixa de Gaza, né? Israel continua com a grande operação Carruagem de Gideão, ou de Gideão, para tomar toda a faixa de Gaza, mas hoje teve, além disso, teve uma operação específica aqui em Khan Yunis, com pessoas disfarçadas que, segundo algumas fontes, teria por objetivo libertar reféns. Se era esse o objetivo, aparentemente o objetivo falhou, mas eu acho que não. O exército israelense está falando outra coisa. Vamos ver o que a gente tem de evidência até aqui sobre essa operação israelense ali em Khan Yunis e que tipo de resultado que eles já obtiveram. Eles conseguiram atingir, eliminar um dos líderes do Hamas ali na região. Esse era o objetivo, segundo diz o exército israelense, e esse objetivo foi atingido. Mas a Arábia Saudita fala que essa operação visava também libertar reféns. Será que, de forma indevida, eles deram a dica que os reféns estavam por ali também? O que será que aconteceu, né? Bom, além disso, a gente tem a informação de que os Estados Unidos colocou um grande prêmio aqui no Brasil, na Tríplice Fronteira, o pessoal aí de Foz do Iguaçu, da região ali do oeste do Paraná e do norte da Argentina e do Paraguai também, o pessoal da Tríplice Fronteira, 10 milhões de dólares para quem der informações que levem a desbaratar redes de financiamento do Hezbollah ali na região, hein? Pois é, o governo Lula, é lógico que isso iria acontecer aqui no Brasil. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Tiro Bombril da Tela, Mais Gostoso que Fazer o L e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos falar aqui sobre a faixa de Gaza primeiro. Continuam as operações ali para limpeza de Rafah, limpeza no sentido de destruir túneis, né? Você vê que a explosão aqui foi debaixo da terra, né? Destruir túneis, centros de comando e controle do Hamas, e, enfim, bunkers do Hamas, né? Mas também no sentido de alargar estradas e coisa e tal, porque como a gente já falou, a região de Rafah vai ficar para sempre controlada por Israel agora, e daí eles querem ter uma estrutura boa para poder fazer o controle naquela área, né? A cidade de Rafah é uma cidade que cresceu de forma desordenada, então tem muitas ruas pequenininhas, ruas estreitas, o que dificulta o policiamento, dificulta a manutenção de paz. Então é limpar nesses dois sentidos, né? O pessoal, os gazanos podem até voltar a morar em Hamas, mas ela vai continuar sendo controlada por Israel. Isso é parte do plano, a gente falou sobre esse plano no vídeo de ontem, né? Bom, também teve um túnel que foi destruído ali no sul de Gaza, que foi usado num ataque no dia 3 de maio, um túnel de 200 metros, e foi eliminado aqui esse túnel também. Tem várias infraestruturas do Hamas destruídas ali na parte sul da faixa de Gaza, né? Mas a operação israelense acontece em outros lugares também, aqui no Zeirat, que é no centro da faixa de Gaza. Também o pessoal do Hamas está reclamando aqui que teve muita gente morta nesse ataque a uma sala de segurança do Hamas que ficava dentro de uma escola, mas é muito importante lembrar, não tem escola mais na faixa de Gaza não, tá? Não tem nenhuma escola funcionando ali. Existem prédios que já foram escolas no passado e agora são usados justamente por equipes do Hamas e foram eliminados nisso daqui, né? Então, excelente notícia. Como diz o pessoal aqui, o Netanyahu declarou que vamos tomar controle de todas as áreas na faixa de Gaza. É uma luta muito intensa ali, mas os soldados estão fazendo um grande trabalho, inclusive essa manhã eu não posso entrar em detalhes, né? E aí que tá essa coisa. A gente sabe que está tendo uma grande operação ali na faixa de Gaza, carruagem de Gideão e coisa e tal, mas teve alguma coisa mais especial essa manhã, tá? Que o Netanyahu não entrou em detalhes, a gente não sabe se deu certo, se deu errado, não sabemos ainda se deu certo ou se deu errado, se ainda está acontecendo, mas o fato é o seguinte, Israel falou que ia lançar um ataque sem precedentes aqui nessa região de Khan Yunis, pediu para o pessoal sair dessa região toda aqui, e de fato muitos ataques ali, muitos bombardeios acontecendo ali em Khan Yunis, toda a internet e a eletricidade foram totalmente cortadas. Vamos torcer, pode ser que tenha dado certo o ataque, pode ser que só a gente não saiba ainda neste momento o resultado deste ataque, né? Mas lembra, já são 6 horas da tarde lá em Israel. De acordo com um serviço de notícias da Arábia Saudita, essa manhã Israel teria feito uma operação especial ali em Khan Yunis com a intenção de resgatar vários reféns e capturar um chefe do Hamas ali na região, né? E bom,
segundo disse a notícia saudita, isso resultou em falha. Israel não conseguiu fazer essas coisas. A gente não sabe, pode ser que ainda não tenham divulgado as informações ainda, ou pode ser que seja tudo mentira, que não seja nada disso a operação. O fato é que a mídia palestina mostra algumas imagens do que seria o equipamento usado pelas forças especiais israelenses. Então esse carrinho aqui, ó, que parece um carrinho usado por palestinos para fazer mudança e coisa e tal, mas na verdade ele abria e tinha um lugar ali dentro, né? Ou seja, estava disfarçado, era alguma coisa que os israelenses usaram para fazer essa operação especial ali, né? Existem reportes conflitantes sobre qual era o objetivo da operação. Alguns dizem que as tropas israelenses foram resgatar reféns, outros dizendo que tentaram deter um terrorista lá do Hamas, que acabou sendo morto. O terrorista foi morto, tá? O terrorista efetivamente foi morto, mas o exército israelense não disse nada aqui, ó. Depois desses relatórios não confirmados de uma tentativa de resgate de reféns ali no sul de Gaza, nessa manhã, os militares deram uma declaração vaga, dizendo que não teve nenhuma operação nesse sentido. Bom, pode ser que eles estejam aguardando primeiro contactar as famílias e primeiro falar com os familiares antes de anunciar para todo mundo o sucesso ou falha da operação, e por isso que a gente não saiba ainda o que está acontecendo, né? O exército israelense é muito cuidadoso com isso, porque nesse momento lá em Israel tem uma série de famílias que estão aguardando ansiosamente notícias de seus familiares, de seus amigos e conhecidos que foram sequestrados. Então falar de forma aberta, não, foi uma operação de resgate de reféns e não sei o que lá, e deu certo, ou e deu errado, qualquer resultado que seja, pode ser um baque emocional muito grande para essas famílias. Eles primeiro querem comunicar às famílias para depois publicar os resultados, pode ser que seja isso. A operação já aconteceu, já deu certo ou já deu errado, mas já aconteceu, né? E, bom, pelo menos parte dela foi um sucesso. Esse cara aqui, que foi o chefe do Comitê de Resistência Popular lá em Khan Yunis, foi eliminado, o Ahmed Sarham. Ele era um objetivo dessa operação de ser capturado ou de ser morto. Foi morto, então isso deu certo. Agora, com relação aos reféns, se realmente tinham objetivo reféns ou não tinham, se teve sucesso ou teve falha, a gente não sabe ainda o resultado, né? Além disso, a gente teve a confirmação de que o outro irmão do Yahya Sinwar, o Zacarias Sinwar, também foi eliminado. A gente tinha falado que ele foi atingido anteontem, mas ontem algumas pessoas disseram que ele ainda tinha sinais de vida, ainda estava no hospital e coisa e tal, mas aparentemente foi eliminado mesmo, então a família Sinwar inteira foi eliminada, já está confirmado agora, né? Outra informação curiosa que a gente tem agora é que, lembra quando o Yahya Sinwar foi morto pelas forças israelenses, né? Agora surge a informação que ele estava gravando um vídeo para a Al Jazeera, tá? O Sinwar saiu do túnel porque uma equipe da Al Jazeera falou com ele, coisa e tal, que ia fazer um documentário, e aí gravaram ele e foram as últimas imagens dele, porque logo em seguida Israel fez o ataque e acabou eliminando o Yahya Sinwar, né? O mais interessante dessa história é que ele não sabia que o Qatar teria vendido ele, ou seja, o Qatar, que a gente sabe que tem muita ligação com o Hamas, os líderes do Hamas estavam no Qatar durante muito tempo e coisa e tal, o Qatar meio que entregou o Yahya Sinwar. Qual foi o acordo nessa história, o que o Qatar ganhou nisso, a gente não sabe, o que teve por trás, a gente não sabe, mas aparentemente o Yahya Sinwar foi morto nessa situação, o que não deixa de ser uma boa notícia, até porque isso aqui vai gerar mais brigas e mais desconfianças aí entre o pessoal do Hamas no final das contas, né? Bom, a questão da ajuda humanitária na faixa de Gaza, como a gente explicou ontem, Israel vai retornar a ajuda humanitária, mas Israel que vai entregar, ou seja, Israel vai estabelecer centros de distribuição. Tá aqui, ó, esse aqui são os centros de distribuição que vão estar nas zonas humanitárias, então os palestinos podem ir lá pegar comida com os israelenses, vão ser entregues para eles sem passar pelo Hamas, justamente para evitar que o Hamas ganhe dinheiro, né? Aqui tem o caso de um rapaz que está reclamando que está a $28 1 quilo de farinha lá na faixa de Gaza, que é 100 shekels, né, $28, caro pra caramba. Por quê? Porque o Hamas... Isso é comida dada, tá? Essa farinha foi de graça para a faixa de Gaza. Aí o Hamas pega a farinha e vende para o pessoal de Gaza, e o pessoal de Gaza é desesperado porque não tem dinheiro para pagar. Então Israel vai resolver esse problema, deve começar agora no final do mês essa distribuição de alimentos ali, né? O Instituto para Estudo da Guerra não traz nenhuma novidade, está sem atualizações aqui desde o dia 16 de maio.
a gente teve a informação de que a porta-voz da Casa Branca falou que o Trump disse que o Hamas precisa libertar todos os reféns para ter qualquer conversa de paz. Então, não vai ter conversa de paz, o Hamas não vai ter jeito nisso daqui, né? E por fim, uma notícia interessante, a Embaixada Americana aqui no Brasil colocou essa mensagem falando que o Hezbollah tem operado em várias regiões, inclusive aqui na América do Sul, e que parece que existe um núcleo ali na Tríplice Fronteira de lavagem de dinheiro e outros mecanismos do Hezbollah. Ou seja, o Hezbollah ele arrecada dinheiro e a partir dali ele manda dinheiro para os terroristas lá no Líbano, né? A gente está falando do Hezbollah, não estamos falando do Hamas, mas de qualquer forma essas organizações terroristas todas são muito ruins, né? Então existe uma recompensa de até 10 milhões de dólares por informações que levem ao desbaratamento dessa rede de financiamento do Hezbollah na América do Sul, a área da fronteira tríplice, né? Argentina, Brasil e Paraguai, que tem gerado dinheiro através de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, falsificação de dólares, tráfico de diamantes ilícito e também de levar dinheiro cash, né, dinheiro vivo, né? Também carvão, cigarros e óleo, enfim, um monte de atividades comerciais que isso tem gerado financiamento para o Hezbollah ali na região do Brasil. É lógico, com o governo brasileiro fechando o olho com vontade, né? O Lula lá em Brasília fechando o olho para isso com vontade. Enfim, você tem alguma informação sobre as atividades financeiras do Hezbollah na Tríplice Fronteira? Mande uma mensagem para a gente via Signal, Telegram, WhatsApp ou uma linha base do Tor. Você pode ganhar uma recompensa e relocação, ou seja, os Estados Unidos está prometendo não apenas uma recompensa, mas você pode ir para os Estados Unidos, olha só, pode ser protegido indo lá para os Estados Unidos, né? Tem aqui as informações todas, aqui o link do Tor está aqui embaixo, .onion, e tem mais aqui um número de telefone dos Estados Unidos que você pode usar tanto no WhatsApp, no Signal, quanto no Telegram, né? Então, que bom, fiquem todos avisados aí dessa possibilidade. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.